Na escuridão de uma das eras mais sombrias da história, uma guerra secreta foi travada nas sombras. Enquanto o mundo assistia ao horror da Segunda Guerra Mundial, uma batalha menos conhecida se desenrolava. Uma batalha entre o poder implacável do nazismo e uma antiga fraternidade cercada de mistério e lendas. A maçonaria. Uma organização que guardava segredos profundos e que Hitler considerava uma ameaça ao seu regime. Neste vídeo, vamos desvendar a verdade obscura sobre a perseguição nazista à maçonaria. Durante o regime nazista, a maçonaria foi vista como uma ameaça direta à ideologia de Adolf Hitler. Conhecida por seus valores de liberdade, igualdade e fraternidade, a maçonaria representava tudo o que o Terceiro Reich desprezava. Hitler acreditava que os maçons, com sua rede global de influência e seus ideais de justiça social, poderiam desafiar sua visão de um Estado totalitário e racista. A propaganda nazista foi rápida em associar a maçonaria aos judeus, alimentando a teoria de que ambos estavam envolvidos em uma conspiração para dominar o mundo. Esse mito serviu como uma justificativa conveniente para a perseguição implacável. Lojas maçônicas foram fechadas, seus membros presos e, em muitos casos, enviados para campos de concentração, onde eram identificados com um triângulo vermelho invertido, símbolo reservado aos prisioneiros políticos. Essa perseguição não foi apenas uma repressão física, mas também uma tentativa de destruir simbolicamente a maçonaria. Os nazistas confiscaram arquivos maçônicos, destruíram templos e espalharam desinformação para desacreditar a fraternidade. Contudo, apesar da brutalidade, a maçonaria resistiu, preservando seus princípios e continuando sua luta pela liberdade em segredo. A maçonaria é uma das organizações mais antigas e misteriosas do mundo, cujas origens remontam à Idade Média. Durante esse período, as guildas de pedreiros livres, conhecidos como maçons, eram formadas por artesãos especializados na construção de catedrais, castelos e outras grandes estruturas. Esses trabalhadores, devido ao seu conhecimento técnico e à sua habilidade de construir obras monumentais, eram altamente valorizados e desfrutavam de uma liberdade rara na época. Diferentemente de outros trabalhadores, os pedreiros livres podiam viajar entre diferentes reinos e nações, oferecendo seus serviços a quem pudesse pagar por eles. Com o passar do tempo, essas guildas começaram a evoluir. As reuniões, que inicialmente eram focadas em assuntos profissionais, passaram a incluir discussões sobre temas filosóficos, morais e religiosos. Este desenvolvimento marcou a transição da maçonaria de uma associação de trabalhadores para uma fraternidade dedicada à busca do conhecimento e ao aprimoramento ético de seus membros. No século XVIII, a maçonaria passou por uma formalização significativa com a criação da Grande Loja da Inglaterra em 1717, que estabeleceu a estrutura básica da organização como a conhecemos hoje. Este evento foi um marco na evolução da maçonaria, transformando-a em uma organização filosófica e filantrópica com alcance global. A partir desse momento, a maçonaria começou a atrair membros de diversas origens, incluindo pensadores, políticos e líderes comunitários. A fraternidade tornou-se conhecida por seus rituais complexos, que utilizavam ferramentas de construção, como o compasso e o esquadro, como símbolos de princípios éticos. Esses rituais e símbolos não apenas reforçavam a moral entre os membros, mas também contribuíam para a aura de mistério que sempre envolveu a organização. Ao longo dos séculos, a maçonaria desempenhou um papel importante em vários eventos históricos. Muitos dos princípios maçônicos, como a liberdade, a igualdade e a fraternidade, influenciaram revoluções e movimentos de independência ao redor do mundo. Maçons estiveram envolvidos em eventos como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e a proclamação da República no Brasil. Embora a maçonaria não tenha agido como uma entidade monolítica nesses eventos, muitos de seus membros foram guiados por ideais progressistas que tiveram um impacto significativo na história. A maçonaria é cercada por uma rica tradição de simbolismo, que ao longo dos séculos deu origem a inúmeros mitos e teorias da conspiração.
Entre os símbolos mais conhecidos estão o compasso, o esquadro e a letra G. O compasso representa a busca pela perfeição moral e espiritual, enquanto o esquadro simboliza a retidão e a honestidade. A letra G, frequentemente posicionada no centro desses símbolos, é uma referência ao grande arquiteto do universo, um conceito que pode ser interpretado como Deus ou como um princípio criador. Esses símbolos, embora originalmente destinados a transmitir lições éticas e morais aos membros, foram mal compreendidos por aqueles fora da fraternidade. Isso levou ao surgimento de mitos, incluindo a infame teoria de que a maçonaria estaria envolvida na criação de uma nova ordem mundial, uma conspiração para estabelecer um governo global sob seu controle. Essa interpretação distorcida dos símbolos maçônicos foi amplamente explorada por regimes totalitários, como o nazismo, para justificar a perseguição à maçonaria. Na realidade, os símbolos e rituais maçônicos servem para promover a reflexão sobre o comportamento ético e o aprimoramento pessoal, longe das teorias conspiratórias que lhes foram atribuídas. A propaganda nazista foi uma das ferramentas mais poderosas utilizadas por Adolf Hitler para consolidar seu regime e justificar a perseguição a diversos grupos considerados inimigos do Estado. Entre esses grupos, além dos judeus e de outras minorias, estava a maçonaria. Os nazistas, em sua obsessão por controle absoluto, viam a maçonaria como uma ameaça devido aos seus princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, que eram diametralmente opostos à ideologia totalitária do Terceiro Reich. A partir dessa visão, a propaganda nazista começou a difundir a ideia de que os maçons estavam envolvidos em uma conspiração global junto com os judeus, buscando estabelecer uma nova ordem mundial. Essa teoria, embora completamente infundada, ganhou força na Alemanha nazista, onde foi utilizada para alimentar o ódio e o medo da população em relação a qualquer organização que pudesse desafiar a autoridade do Estado. Os nazistas retrataram os maçons como manipuladores ocultos, capazes de controlar governos e influenciar eventos globais para servir a seus próprios interesses. A maçonaria, com sua tradição de segredo e seus rituais simbólicos, foi um alvo fácil para essas acusações. Cartazes, panfletos e filmes produzidos pela máquina de propaganda nazista frequentemente ligavam a imagem do judeu conspirador à do maçom, criando um inimigo comum que precisava ser erradicado para proteger a pureza da sociedade alemã. Mesmo sob a repressão brutal do regime nazista, a maçonaria demonstrou uma notável resiliência. Apesar da perseguição intensa, que incluía o fechamento de lojas maçônicas, a prisão de membros e a confiscação de bens, os maçons encontraram maneiras de continuar suas atividades em segredo. Uma das formas mais emblemáticas de resistência foi o uso da flor miosotis como símbolo de identificação entre os maçons. A miosotis, uma pequena flor de pétalas azuis, tornou-se um sinal discreto de solidariedade e resiliência entre os membros da fraternidade. Enquanto outros símbolos maçônicos eram confiscados ou proibidos, a miosotis passava despercebida, permitindo que os maçons se reconhecessem sem levantar suspeitas. Esse simples símbolo representava a determinação dos maçons em preservar seus valores e continuar suas atividades, mesmo sob ameaça de morte. Além da identificação simbólica, muitos maçons continuaram a se reunir secretamente, mantendo vivos os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade que tanto assustavam o regime nazista. A resistência maçônica, embora silenciosa e discreta, foi uma demonstração poderosa de que a opressão, por mais intensa que seja, não pode destruir a força de ideais profundamente enraizados na humanidade. Após a Segunda Guerra Mundial, a maçonaria, que havia sido brutalmente perseguida pelo regime nazista, começou a reconstruir-se. Durante a guerra, muitas lojas maçônicas foram fechadas e seus bens, incluindo documentos e artefatos, foram confiscados pelos nazistas. No entanto, com a derrota do Terceiro Reich, esses bens começaram a ser recuperados e devolvidos às suas respectivas nações.
Uma parte significativa desses arquivos maçônicos foi encontrada pelas forças aliadas e soviéticas e, posteriormente, preservada como parte da memória histórica. Em alguns casos, esses documentos foram mantidos em sigilo, como aconteceu na União Soviética, enquanto outros foram utilizados em exposições em museus, especialmente em museus do Holocausto, onde servem como um lembrete das atrocidades cometidas e da resistência enfrentada pelos maçons. A preservação desses documentos e artefatos não apenas ajudou a restaurar a história da maçonaria, mas também desempenhou um papel crucial na educação das futuras gerações sobre os perigos do totalitarismo e da intolerância. A maçonaria, embora profundamente abalada pela guerra, emergiu com um renovado compromisso com seus princípios, tornando-se um símbolo de resistência contra a opressão e um defensor contínuo dos direitos humanos e da liberdade. A história da maçonaria durante o regime nazista é uma poderosa lição sobre resiliência, coragem e a força dos ideais. Apesar de toda a brutalidade e opressão, a maçonaria não apenas sobreviveu, mas emergiu ainda mais forte, com um compromisso renovado com os princípios que assustavam tanto o nazismo: liberdade, igualdade e fraternidade. Nos dias de hoje, os arquivos recuperados e os símbolos preservados são muito mais do que simples relíquias do passado. Eles são testemunhas de uma luta incessante contra a tirania e a opressão. Eles nos lembram que, mesmo nos tempos mais sombrios, há aqueles que se levantam para defender o que é justo e verdadeiro. Essa é uma história que merece ser contada e lembrada, não apenas como um capítulo sombrio da história, mas como um farol de esperança e determinação. Se essa história ressoou com você, não deixe de compartilhar este vídeo, deixar o seu like e se inscrever no canal. Juntos, podemos manter viva a memória dos que lutaram contra a opressão e garantir que as lições do passado jamais sejam esquecidas.